Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo uma ortodontista e um cirurgião bucomaxilofacial. Estou falando da doutora Jéssica e doutor Matheus Dib. Eles que são proprietários da Dib Ortognática, e hoje nós vamos fazer um podcast um pouco diferente do que nós estamos acostumados a fazer. Eles vão falar um pouquinho sobre a construção de uma clínica com visão de negócios, onde eles passaram por um processo de transformação e construíram essa marca, a Dib Ortognática, e eu fiz o convite a eles para a gente falar um pouquinho sobre como é o processo do crescimento de um empresário através de uma clínica, né? Quando você chega no seu consultório e aí você precisa começar a empreender, não é somente sobre formação, mas também você poder atuar dentro de uma clínica como empresário. E aqui tem duas referências, né, que cresceram dentro da especialidade em ambas as áreas e também como empresários. Eu quero agradecer o convite de vocês, doutora Jéssica e doutor Matheus. Doutor, um prazer imenso recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Já nos conhecíamos, nos encontramos em congressos e aqui na Bucocast é uma honra. Ismael, é um prazer estar aqui hoje, conhecer esse espaço maravilhoso. A gente já vinha ensaiando há um tempo, né? E que bom que foi nesse momento certo e que é um assunto que a gente sente muito à vontade de falar, que é o que a gente construiu como clínica nesses anos. Doutora Jéssica, um prazer imenso recebê-la. Prazer é todo meu. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um prazer imenso compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa vivência, do nosso dia a dia da clínica. Pra gente é uma honra. A gente aqui dentro do canal da Bucocast, na maior parte dos nossos convidados, a gente sempre fala sobre os tratamentos da cirurgia ortognática, ATM, enfim, tudo que envolve a especialidade, a ortodontia também. E agora a gente poder falar um pouquinho sobre a carreira de um cirurgião, como ela é construída, né, os processos, né, o que envolve por trás, né, do especialista ou empresário também, né? E eu acho que vocês passaram por esse processo todo e pra gente vai ser uma honra a gente poder levar para os nossos alunos de graduação, enfim, residentes e empresários que têm as suas clínicas e muitas vezes têm dificuldade com coisas básicas, simples, né, que não aprende na faculdade. Antes de a gente entrar nesse tema, doutor Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Você já tem uma referência dentro da Bucomaxilo, alguns colegas já citaram o seu nome aqui no nosso podcast, então eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória. Ismael, minha trajetória já vem um pouco de berço. Meu pai é bucomaxilo em Goiânia, minha mãe é ortodontista. Eu nasci em São José dos Campos. Meu pai fazia ele já era especialista, ele fazia, naquela época não se chamava fellow, né, mas era em 1987, com o doutor Antenor Araújo, que é um expoente, né, uma referência aqui da bucomaxilo do Brasil. E eu nasci em São José nesse contexto, já muito dentro da odontologia e da bucomaxilo. Me formei no Tatuapé, no Hospital Tatuapé, fiz residência. Depois de alguns anos eu passei a ser preceptor no Hospital do Tatuapé, em Ferraz de Vasconcelos, onde eu tenho vários cirurgiões hoje que atuam, que foram meus residentes. E que já passaram por aqui no nosso podcast. Já, é verdade. E nessa fase, nessa trajetória, eu vivi um pouco de carreira de funcionário público, onde eu tinha 2 vínculos públicos, e o nosso consultório que abriu. Eu ainda estava na residência, a Jéssica abriu um consultório de clínica geral, e eu já fazia ali algumas cirurgias para ela, né, prestava serviço. Depois eu virei sócio. E aí, nessa trajetória, onde eu pude formar residentes, fazer ali uma curva de aprendizagem até que rápida por conta do SUS, né, chegou um momento que, por alguns motivos que eu até posso citar, mas que eu não me sentia mais parte daquele contexto do hospital público. Eu tinha que... O que estava dentro de mim é que eu tinha que cuidar do meu próprio negócio, estar lá todos os dias. Isso fez muita diferença, a gente assumir essa posição de dono, de líder, e hoje a gente está colhendo os frutos de uma decisão que eu tomei há uns anos atrás, de dedicar 100% à clínica. Doutora Jéssica, eu queria que você falasse um pouquinho
né, de como você também buscou a formação numa área diferente, mas que tem uma sinergia com a bucomaxilo e como empresária também. A clínica começou antes de eu ser ortodontista, né? Começou com clínico geral por uma dor de trabalhar para os outros e não enxergar o que era o meu propósito de vida que eu queria para a odontologia. Isso me frustrou muito e eu falei assim, ou eu monto consultório ou eu vou sair da odontologia. Esse é minha cabeça há 16 anos atrás. Eu montei uma sala 3 metros por 3 metros, 9 metros quadrados. E do jeito que achava, indo no CIOSP, achando que sabia, que estava sabendo tudo. Economizei um dinheiro para montar, achando que era aquilo lá, estava abafando. E quando montei, enxerguei a dor, falei, então agora eu preciso de uma especialidade. E aí, influenciado pelo Matheus, que já era buco, eu estava se formando em buco, eu fui fazer ortodontia, e a ortodontia me mostrou que era possível a especialidade, que eu ia conseguir crescer na especialidade dentro da clínica. Mas faltava algo na gente, assim, mesmo naquela sala de 9 metros quadrados, a gente tinha sede de buscar mais, e a gente queria mais, então foi aí que a gente viu que o vazio que ainda a gente tinha na clínica não era só da especialidade, que tanto a gente foi buscar mais. Não era só técnico. Não era só técnico. Foi aí que a gente começou a buscar sobre entender de negócio, que era uma coisa que era um bicho de... a gente nem sabia o que a gente estava buscando. Mas falou, tá faltando alguma coisa. A gente é especialista, a gente sabe, mas eu me sentia um buraco ainda. Foi esse o primeiro passo que a gente deu para entender que a gente tinha um negócio e que o nosso olho brilhava, mas a gente não sabia para onde ir. Então, foi aí que a gente começou a desenhar a nossa trajetória dentro da clínica. Foi daí que ele começou a enxergar que ele precisava estar dentro da clínica, que eu também precisava estar mais dentro da clínica. E então, foi quando a gente começou a engatinhar, mesmo numa sala ainda de 9 metros quadrados. Desde então, que a gente começou a enxergar a nossa clínica como negócio, que a gente só cresceu e todos os passos falam, nossa, você imaginava que você estaria hoje aqui? Eu imaginava. Só que hoje eu não sabia qual seria o processo para chegar, mas eu tinha certeza que eu ia chegar onde a gente chegou. Só que eu não sabia qual seria a trajetória. Hoje, talvez eu teria encurtado mais o caminho, porque eu não sabia como chegar, mas eu tinha certeza de onde a gente queria chegar e onde a gente chegou. Esse processo, né, quando o aluno sai da graduação, né, e ele tem que viver até ele constituir a empresa, entender que ele tem um negócio, é difícil. Lá na sua formação, doutor Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho da realidade do aluno, que ele passa pela graduação, né, você tem a residência, enfim, e aí o consultório é um sonho para todo aluno que busca, né, crescer dentro da especialidade, como a Jéssica falou, mas ainda não sabe como, né? Porque quando a gente fala de bucomaxilo, ele tem uma preocupação de assim, como que eu vou atuar, né? Porque a bucomaxilo é um nicho bem restrito, né? Você precisa se provar que você é um bom cirurgião para você conseguir espaço, e além disso, depois você tem que pensar no seu negócio, como que você vai construir. Como que foi para vocês? Ismael, é assim, realmente o cirurgião dentista, e eu acredito que toda a área da saúde não tem a formação, a faculdade não dá a formação de você montar, gerir, administrar um consultório, nem é esse o propósito, né? E depois que ele se forma, ele tem ali alguns caminhos, e alguns vão montar o consultório igual a Jéssica fez, na cara e na coragem, aprendendo na raça. Sem planejamento. Sem planejamento. Outros vão ser prestadores de serviço. Então, quando ele se compara com os colegas, por exemplo, fala assim, esse aqui tem o consultório, ele está melhor de vida do que um que só presta serviço. É uma comparação básica, é como se fosse um operário comparado com o dono de uma empresa. Entendeu? Então, assim, lógico que numa certa proporção, mas logo esse aqui pensa que, bom, se o cara que é dono ganha mais, eu vou querer ganhar mais também, eu vou querer ser dono, vou montar o meu. E aí é onde acontece uma estatística que
95% das empresas, elas fecham, 90% das empresas, elas fecham nos primeiros 5 anos. Né, por falta de formação e de conhecimento. Isso numa área geral. Né? Geral. Então, os consultórios quebram, fecham nos primeiros 5 anos por não ter um processo claro de que caminho seguir, como que monta, como que precifica, como que adquire cliente. Quanto entra, quanto sai, o que é da empresa, o que é meu como dono, entendeu? Então, assim, é muita coisa para a pessoa. Se a gente fosse compilar isso, seria basicamente uma faculdade para você ser empresário, mas essa faculdade não existe, entendeu? Então, para nós, foi um período longo onde a gente foi somando esses conhecimentos através de cursos, mentorias, MBA, e aí só que demora muito mais para aplicar, né? Então, às vezes eu tenho colegas que falam assim: eu tô pensando em fazer um curso de gestão em tal faculdade. Eu falo assim, cara, o cara vai fazer um curso de gestão e trabalhar ao mesmo tempo, porque assim, quem vai fazer um curso de gestão, geralmente, ele presta serviço para uma empresa, vai fazer alguma coisa Precisa assim. de currículo. Agora, o cara que é dono, raramente ele tem tempo de fazer curso de gestão numa faculdade. Então, para quem está com a operação em andamento, eu acredito que tenha que buscar ali um caminho um pouco mais rápido, porque as coisas assim prática e aprende num dia e faz no outro, entendeu? A gente foi fazendo uma coisa muito engessada, de cursos muito acadêmicos e colocando em prática ao longo dos anos. Foi um pouco mais devagar. Ô, Jéssica, a gente percebe, eu falo porque a gente tem a agência nossa, a Agape, e a gente dá presta alguns serviços para algumas clínicas e consultórios. E muitas das vezes esse cirurgião, ele requer da gente um serviço que a gente não oferece, que é esse serviço de você trabalhar com relação de gestão, de entrada e saída. Aí eles perguntam: olha, você conhece algum CRM, você conhece algum programa que nos auxilia nisso? A gente obviamente tenta dar um direcionamento, mas não é a nossa área. Mas uma coisa que a gente percebe como donos de agência de marketing, que o cirurgião dentista, qual a preocupação dele? É vender. Então ele põe na cabeça assim: eu preciso vender, eu preciso fazer isso aqui funcionar, eu preciso rodar, eu preciso ter paciente na minha cadeira. Só que tem um fator que não é só você vender, você precisa saber o quanto isso custa, se você está vendendo pelo preço que de fato você precisa vender, se o valor que você está vendendo vai te gerar lucro. Eu queria que você falasse na sua experiência, como que foi para você no começo, se você tinha essa mesma cabeça também: eu preciso vender, como que você começou, e a ideia, se faz sentido o que eu estou falando e se é uma realidade já isso. Nós passamos por todos esses processos, né, de achar que o problema era os convênios odontológicos e convênios médicos, que era a pandemia que não deixava ter pacientes, que eram as empresas de marketing que não colocava paciente lá dentro, ou quando tinha muito paciente que a gente não estava sabendo dar conta desses pacientes. E hoje eu enxergo, não é a agenda cheia que faz o negócio crescer, não é os convênios, não é nada disso, e não tem um caminho único para seguir. Não tem só um modelo. Não tem um modelo, mas assim, se você não enxergar o seu negócio, até quanto que custa para você só dar uma olhadinha, como muitos falam, não, só vou dar uma olhadinha, não preciso. Quanto custa isso e quanto custa isso para não sangrar? Se você não tem dó de você como pessoa física, você tem que ter dó do seu negócio, assim, um negócio que você construiu. Para dar uma olhadinha, você perde o valor até no como o paciente te enxerga. E isso não é, eu sou mercenária com meu paciente. Não, a gente é transparente com o paciente. O paciente sabe exatamente quanto que ele custa para ele estar ali, e não jogando na cara, longe disso, e a gente trata nossos pacientes com o melhor e maior respeito do mundo, mas quanto ele custa, porque a atenção dele, quando ele está lá, ele é a minha única atenção. E para isso me custa dinheiro, me custa a minha filha estar numa escola
ou em qualquer outro lugar que eu preciso dar atenção total para o paciente, e é isso que me faz ter o caminho certo e saber tomar as decisões certas. O que nós tomamos, eu atendi a 20 convênios odontológicos, parei de atender os convênios, o que fez a minha trajetória não precisa ser igual para todo mundo para ser o caminho certo, mas eu acho que enxergar o que me custa cada coisa, você mesmo vai delegar isso aqui, não dá. Eu acho que antes de vender mais, tem que vender certo. Porque, melhor, assim, né? pensa no seu negócio, assim. Se você pega e a pessoa ali te contratou um serviço, ele tá meio que pechinchando e você cede, e aí você faz as contas e fala assim, cara, eu vou fazer esse trabalho lá porque eu firmei um compromisso, mas eu vou ter prejuízo. Você já calcula. Você já não vai, assim, com uma coisa assim, a entrega não é igual. Entendeu? Então, se no meio do caminho o profissional vende um tratamento e ele tá com a margem dele apertada ou ele já esmagou a margem dele, ele não vai entregar um serviço compatível, ele não vai entregar, a prótese vai ficar ruim, a cirurgia vai dar algum problema. Então, assim, eu acho que tem que estar tudo alinhado. A partir do momento que você precifica certo, você está pronto para vender mais. A gente sabe que dentro da especialidade, não só da bucomaxilo, mas na odontologia e no modo geral na saúde, a cabeça do aluno, quando ele está na graduação ou na residência, é se preparar tecnicamente, no sentido de mão, para você precisar atuar no mercado. Então, eu preciso fazer curso, eu preciso estudar, eu tenho que fazer, né? Que hora que eu vou treinar na estética? Eu vou na TM, eu vou na bucomaxilo, então eu preciso fazer fellow e tal, tudo mais. Mas aí na prática, quando ele vai ter o seu consultório, não é isso que vai ditar 100% se ele vai ter sucesso no seu negócio, o resultado. Eu queria que você falasse um pouquinho nisso, se você passou por isso, se esse foi um caminho que você trilhou e depois você falou, cara, eu preciso estudar outras coisas também. Total, e isso assim, é latente até hoje, né? Eu acho que todo profissional passa por isso. Então, eu formei odontologia, tinha claro que meu caminho era na bucomaxilo. Aí eu fiz residência. Depois da residência, eu recebi num Cobrac, na mala na pasta do congresso, né? Um folder do curso do João Gonçalves em Araraquara, e era um curso caro para mim na época, que o valor que era o curso eu não podia pagar. E eu guardei aquele folder quando eu entrei no meu concurso no estado, em Ferraz de Vasconcelos. Meu primeiro salário, eu já estava matriculado no curso. Então, assim, ali que eu estava já colhendo um salário, eu não estava desfrutando ou fazendo, né? Eu estava indo investir em mais conhecimento. Eu já fazia ortognática. Só que eu queria aprender aquela filosofia. Engatei depois 1 ano para fazer cirurgia de ATM aberta, lá a filosofia do Dr. Wolford, lá com o João Gonçalves, 2014, 2015. Aí fiz ortodontia, eu sou especialista em ortodontia. Há uns 3 anos atrás, eu comecei medicina, porque eu achava que eu tinha que fazer medicina, já estava começando essas coisas das cirurgias estéticas, e isso sem contar esses cursos que eu fiz, né? Cervicoplastia, lifting facial, já fiz curso de rinoplastia em Buenos Aires, curso de rinoplastia com Augusto Pari. Assim, se eu colocar isso em grana mesmo, é muita grana, é muito investimento, né? E esse eu acho que em certo ponto me levou para uma certa camada de sucesso. Entendeu? Então foi sim um investimento técnico, e eu acho que para o profissional prosperar, a camada técnica ela vira um princípio básico, entendeu? E não necessariamente se especializar. Hoje todo mundo quer se especializar, mas está faltando clínico geral. Se você pegar um clínico geral bom, que o cara saiba ter um consultório, saiba gerir um consultório e cuidar dos clientes dele, entregar como clínico geral, esse cara vai ter muito sucesso. Falta um dentista para você chamar de seu, sabe? Assim. Falta um dentista hoje, você vai falar, esse é o meu dentista, porque hoje eles saem querendo fazer harmonização e tal, e vai faltar dentista clínico, entendeu? Então eu acho que o sucesso ele pode ter em qualquer especialidade, mas essa coisa de investir em técnica
foi muito... eu fiz muito isso. E sai o cirurgião ainda até hoje pensando assim, né? Todos eles, o foco deles, eles esquecem que tem que ter a visão empresarial do negócio. Mas eu acho que precisa, assim. O meu estopim foi na medicina, que eu entrei para fazer uma faculdade de medicina e fiz 2 dias de aula. Um dia e meio. 2 dias de aula. Aconteceu o seguinte, eu entrei, estava na faculdade, ia começar a aula, e eu falei, eu quero atuar como cirurgião estético e fazer as cirurgias plásticas de face também, então eu vou fazer medicina. E aí, quando começou a aula, eu tinha 6 ortognáticas naquela semana. Janeiro, minha agenda bombando. Eu falei assim, não vou conseguir. Como é que eu vou conseguir? Ou eu cuido da minha clínica, do meu negócio, ou eu vou fazer faculdade, ser médico, entendeu? São coisas assim que naquele momento eu não conseguia separar. Até tem colegas que fazem os dois, mas assim, de repente um não tem filho, outros filhos já estão um pouco maior, aí os caras até conseguem tocar, mas para mim não era viável. E nessa fase eu tive um conselho de um mentor meu que falou o seguinte: Matheus, é sonho? Você está fazendo por sonho? Ser médico é um sonho para você? Eu falei, não. Falou assim, então esquece, porque se for pelo financeiro, vamos fazer uma conta, minha faculdade ia custar R$1 milhão em 6 anos, pagando a mensalidade lá, ia custar R$1 milhão. Ele falou assim, então, só que você vai deixar de produzir mais na sua clínica vai cair o faturamento. Você tem que somar isso aí. Ainda tem, então, assim, faz essa conta. Não custou só R$1 milhão, né? Daqui 6 anos, R$3 milhões aplicado, não é muita grana? Eu falei, e outra, depois que virar médico, em quanto tempo você vai conseguir não faturar 3 milhões, mas aplicar 3 milhões. Para você aplicar 3 milhões, você tem que faturar 10 milhões. Então, assim, nisso, a matemática foi clara comigo. Eu falei assim, não é esse caminho que eu vou. E é engraçado você falando isso, porque a gente fala sobre a formação do cirurgião dentista. Eu participo de alguns fóruns que acontecem, né, dentro das faculdades, e eles, quando eu entrevisto e falo sobre isso, todos eles queixam que falta, né, vamos dizer assim, essa preparação do aluno para o mercado de trabalho, porque esse é o maior desafio do cirurgião dentista. E hoje, com inúmeras faculdades, a gente sabe que o mercado está cada vez mais recebendo profissionais, mas também está perdendo cada vez mais a gente vê, tô vendendo minha cadeira, tô vendendo não sei o que, fechando, porque ele não tem esse preparo, e muitos deles, às vezes, mudando de profissão, mudando de área, né? E eu tive a experiência de trabalhar na agência, uma cirurgiã dentista que ela estudou, fez, né, especialização, odontopediatria, e aí ela trabalhava com a gente na área do marketing. Então, assim, por quê? Porque encontrou dificuldade. Era aquela cirurgiã dentista que tinha a maletinha e de consultório, e tá tudo certo. Tem muitos dentistas que trabalham dessa forma, mas tentou ter seu consultório, tentou gerir. Esse é um desafio, né, doutora Jéssica? Sim. Que eu vejo que, é claro, sair da faculdade ter que fazer uma especialização, mas depois que faz a especialização, fica claro que eu preciso montar um consultório, me parece. Mas não fica claro que você precisa estudar para ter um consultório. O consultório você recebe o CRO. Deveria, quando você abrir um consultório, você receber um título de tem um consultório. Então, agora estude para ter um consultório. Mas não era claro pra gente também. Então, era claro, a gente sentiu claro na dor. Tipo, como assim? A gente trabalha muito e não tá vendo resultado. Então, quando a gente sentiu na dor isso, a gente foi buscar atrás. Mas muitas vezes, se não ser claro, você não enxerga números, você não enxerga nem que está afundando. Então, você só vai trabalhando, e você não consegue olhar de cima e falar assim, tá alguma coisa errada, isso aqui não está funcionando. Porque você entra num flow de só trabalhar, senta, atende paciente, preenche não sei o quê. Senta, atende paciente, preenche não sei o quê. Aí vai lá, troca uma lâmpada, vai lá e faz não sei o quê. Sem contar o ambiente, né? O dentista, ele é isolado, ele né? começa a conviver só com o dentista. Então, eles se fecham ali, eles só falam de odonto. Falam mal, no fim de semana, eles só tem dentistas juntos. E aí, quando a gente começou a frequentar ambientes que
era de profissionais da saúde, nem era ainda de empresários, que hoje a gente entende que depois que você entende o modelo de negócio, qualquer conceito de empresa ele se aplica no consultório odontológico, mas a gente já estava em ambientes que os profissionais de saúde já estavam falando assim, olha, faturamento de 100 mil, faturamento de 200, 300 mil mês, né? Faturamento de 500 mil. A gente começou a ver que ali tinha um ambiente que fazia a gente olhar para frente e falava, cara, eu não sei fazer isso ainda, mas é possível. eu preciso aprender ali o que é. E foi nessa mudança de ambientes que a gente teve muita clareza. É fácil falar que as faculdades não estão formando bem, as faculdades tinham que capacitar os alunos melhores para eles terem a própria clínica. Eu não acho que essa é a função da faculdade, não. A faculdade tem que formar o técnico mesmo, o técnico bom. E o técnico bom ele tem que continuar buscando ser melhor ainda. Mesmo a gente estudando sempre empreendedorismo, a gente nunca deixou de estudar as nossas áreas como técnico, porque as coisas vão evoluindo, ele tem que ser bom. Mas é a obrigação dele ser bom também, dono de negócio. Ele tem que ser bom para entender. Se ele não sabe, ele que vai atrás. E hoje, graças a Deus, tem tanta coisa na internet que é um bom começo, que quando a gente começou não tinha nada disso. Imagina que tinha para eu entender como fazer uma planilha, como quando começou a ter... Você acha tudo na internet. Hoje acha tudo. Então, assim, não é mais desculpa, sabe? Eu acho que a desculpa é usar de desculpa. É desculpa porque tá difícil, porque os planos de saúde estão acabando com a área da saúde, é difícil porque as franquias... Eu não acho que é nada difícil, não. Eu acho que, na verdade... é difícil que tá formando muito dentista. Pelo contrário. Olha a falta de dentista clínico, porque ninguém quer mais ser clínico, porque talvez ego, não sei, mas, assim... É isso, vai desculpa porque o concorrente cobra mais barato. Depois a gente entendeu que nada disso é verdade, porque eu não sei nada dos meus concorrentes, eu sei que eu tenho concorrentes, mas eu não sei nada deles. E nem queremos saber. Entendeu? Né? E nem quero saber, eu quero saber do que está acontecendo lá dentro. Então, assim, se você vai precificar olhando para o lado, é porque o cara está totalmente perdido. E hoje eu acho que, assim, com essa corrida de todo mundo querer atenção, né, na internet, se você não der atenção para o cara que perdeu o tempo para ir no seu consultório e atender com maestria, você não precisa de mais pacientes, está totalmente errado, totalmente fora do mundo. O cara está ali na sua frente, ele parou o dia dele para ele estar ali na sua frente. Você já chamou ele atrasado, você já está errado. Você atendeu mexendo no celular, respondendo outra coisa. Também está totalmente errado. Hoje teve dificuldade para agendar. Dificuldade. Então, assim, ele já está dando o tempo dele para você. Então, use bem esse tempo do seu cliente que está ali na sua frente. Você tem então faça o melhor com esse um. Esse ele vai te indicar e seja verdadeiro. Eu acho que hoje falta isso. Ser claro com seus pacientes, seja verdadeiro. Não tenha medo. E o que você não sabe... Eu acho que isso é libertador. No começo você tem medo. Olha, isso aqui não eu não sou capacitada suficiente para fazer, mas eu vou te trazer o melhor, eu vou te indicar o melhor para resolver esse caso. É maravilhoso. O paciente continua te indicando, continua. Não é isso, Matheus? Continua. Então, isso é libertador. Você entender o que você é capacitado, entender isso, para mim, isso é a cereja do bolo da odontologia. Doutor Matheus, eu lembro que quando eu ia fazer contrato de marketing com alguns clientes, né? Hoje eu tô só voltado para bucomaxilo, mas no começo eu atendia a horta, atendia todas as especialidades. E quando eu ia fazer contrato para atender a parte de marketing digital, o dentista falava muito sobre a questão da consulta. Eu perguntava para ele, doutor, você cobra, você consulta? Aí ele dava aquela respirada e dizia assim, olha, eu deveria cobrar. Às vezes eu cobro, às vezes eu não cobro. Depende se é indicação, depende do paciente. Mas o paciente não quer pagar. Minha secretária se fala que tem que pagar consulta, esse paciente não vem. E às vezes, aí tinha outro que dizia assim, olha, eu não cobro se você fechar
o tratamento. Se você fechar o tratamento, aí eu tenho que, se você não fechar, eu tenho que cobrar. Me fale como que esse é um ponto, e eu acho que, né, é uma dor de todo mundo que está começando. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência e como que você enxerga essa questão do cobrar a consulta. Bom, eu enxergo o seguinte, tudo é comunicação que você tem e o público que você atende. O que não pode ter é essa inconsistência que você comentou. Às vezes eu cobro, às vezes eu não cobro, entendeu? Ou, por exemplo, se o paciente não quer pagar, aí eu acredito que está tendo uma falha de comunicação grande, tá? Como a bucomaxilo, ela atua uma parte com plano de saúde médico, isso gera uma confusão gigantesca, tá? Porque pode ter colegas que prestam serviço para a operadora de saúde, mas tem colegas que não atendem plano de saúde, ele não é credenciado. E aí, ele pega e coloca lá no Instagram dele um monte de bandeira de plano de saúde. Aí o paciente que ele atraiu, ele vai querer fazer a consulta pelo plano, mas o cara quer cobrar a consulta. Aí ele vai gerar uma confusão, entendeu? Então, assim, primeiro, em serviços muito populares, não funciona esse negócio de consulta. É aquele consultório mais simples, de bairro, que o cara pega, entra lá na porta, fala, preciso tirar um dente, ele vai lá, faz um serviço ali, ele nem agendou, nem nada. Esse lugar não cobra consulta, entendeu? Isso não funciona. Agora, se você já tem um consultório que você tem ali agendamento, você vai fazer a consulta primeiro para depois falar o plano de tratamento, tem que cobrar. E a consulta, ela é uma forma de posicionamento. Posicionamento por quê? Se você me indicar um médico agora e falar assim, mas ele não cobra consulta, eu não vou no médico. Eu não vou confiar. Eu não confio. Como que o cara tem um consultório privado, um consultório particular, e ele não cobra consulta? Qual é a mágica que ele faz? Qual que é a mágica que ele está fazendo? Então, assim, se a pessoa ligou num consultório particular e ela questionou a consulta do colega, você acha que ela vai comprar o tratamento? Depois? Entendeu? Se o cara já nem conheceu, entendeu? Então, assim, hoje eu parto do princípio que se a pessoa não pagar a minha consulta, que é minha hora ali para fazer o diagnóstico dela, por causa do preço, ela não vai ter condição de fazer ela não vai ter condição de pagar minha cirurgia. Então, ela não faz parte do meu público. Porque você criou um modelo de negócio e no seu modelo de negócio funciona assim, ok? No meu ponto de vista. Agora, no sentido de... Pode... Não, pode falar. No sentido de o consultório que não cobra. Porque tem um consultório que não cobra consulta. Ele diz assim, eu não cobro a consulta. Não entra na questão de estar certo ou estar errado. Entra, acho que, na questão de proposta de negócio, não é isso? Proposta de negócio e para onde ele vai com essa estratégia. Porque em certa fase que a bucomaxilo, eu vou falar mais bucomaxilo porque eu acho que faz mais sentido aqui, viveu, ele não ganhava com consulta, ele ganhava com cirurgia. Então ele falava assim, bom, eu vou zerar o preço da consulta, porque aí eu atraio mais gente e eu converto em cirurgia e vou ganhar mais. Só que esse modelo ficou para trás. Entendeu? E eu falo que foi uma fase boa que você não precisava vender nada, você era comprado. Você só tirador de pedido, sabe? É diferente de um vendedor, o cara que vende, que prospecta, que consegue conduzir a pessoa a fazer uma compra. E o tirador de pedido é aquele lá, o caixa do McDonald's, que você fala assim, quero Big Mac, o cara tira o pedido. O vendedor da Coca-Cola. E a gente era tirador de pedido, porque o cara chegava falando, beleza, você tem convênio? Tem ortognática, ATM. Pede a cirurgia. Era assim, era tirador de pedido. A partir do momento que esse modelo eu já vi
eu percebi que não estava condizente com o que eu queria chegar, eu comecei a mudar de estratégia. Então, assim, eu não fui sempre esse que cobrou a cirurgia, cobrou bem, ali a consulta está posicionado, bem ou mal é relativo, porque depende do custo, mas assim, hoje o que eu cobro, ele é saudável para manter o meu negócio. Eu tive o que eu falo assim, não fui o mais esperto, eu acho que eu tive um pouco de timing. Então, em 2022, eu já estava bem posicionado com isso aí, eu fui fazendo uma transição que hoje eu tenho um público um pouco mais fácil de conversão, porque ele já me conhece, já começa na linguagem que a minha secretária atende. Quando ele faz as perguntas lá para mim no Instagram, eu já respondo de forma clara. O que não dá é para ficar assim, vem, porque aí eu vou ver seu plano, a gente vê seu reembolso. Não, você tem que ter seu preço, porque senão o paciente fica confuso. Jéssica, esse tema de cobrar consulta, ele é um tema muito pertinente e parece que ele nunca sai de pauta, né? Sempre é um assunto que norteia quem está montando consultório, quem está começando dentro da odontologia. Quando você começou, como que foi sua estratégia? Quais foram os seus desafios? Porque você tem o plano odontológico, que é onde todo mundo começa, né? Abraça vários planos para poder fazer volume, e você tem esse desafio de cobra ou não cobra consulta. Se eu cobrar, o paciente não vem, né? Se eu não cobrar, eu tenho mais chance de fechar o tratamento. Como que foi sua experiência? A minha experiência ainda não existia internet como é hoje, né? Então, acho não, todos começavam assim, plano de saúde, ou tinha familiares da odontologia que iam recebendo pacientes. Então, eu não cobrava consulta, atendia 20 planos de saúde, acho que ganhava, sei lá, não sei quanto, R$8 uma consulta, não lembro mais quanto que era, pelo plano odontológico, mas eu não fazia conta nenhuma do que entrava de dinheiro, do que saía, do que glosava, do que não dava certo. E a partir do momento que eu comecei a entender o que me custava e fazer jus à hora do paciente que está lá, porque é muito difícil o cara sair da casa dele, ir até seu consultório, ele já venceu várias barreiras. Foi o WhatsApp, foi o trânsito, tudo para ele chegar lá. E eu entregar o meu tempo e a resolução para ele, que é isso que ele veio buscar. Ele veio buscar resultado. Ele veio buscar resolver o problema dele. Ele não quer saber florear. Então, para isso, eu preciso cobrar. Senão, não tem... A conta não fecha para mim. Se quem não cobra conseguir, de outra forma, mostrar o caminho que dê lucro para ela, por um tempo tá tudo bem, mas tem uma hora que você vai estabilizar aquilo lá. E tem que ver se dá para continuar assim, se é saudável ainda ou não. Ou vou ter que ir para outro meio, né? Eu acho que tem especialidades que já culturalmente é difícil você colocar essa cultura. Por exemplo, na orto é diferente da bucomaxilo, porque o tempo de cadeira que você tem do paciente é muito maior do que o bucomaxilo. O bucomaxilo faz uma consulta, né? Mas a vida do ortodontista é passar pelo menos 1 hora com o paciente na cadeira. Ou seja, se ele não conseguir entender que ele precisa cobrar a consulta, que ele precisa precificar, colocar valor no negócio dele, esse profissional está mais fadado ao fracasso, no meu ponto de vista, né? Sim, eu acho que é você entender o que é o seu negócio. É difícil cobrar, não é fácil, porque a odontologia já veio disso, de não se cobrar, mas a partir do momento... Hoje a gente não tem esse problema dentro da clínica, os pacientes entendem. A partir do momento que isso faz parte, isso já não é mais um tabu dentro da clínica. Já foi, tá? Muito de, será que eu cobro? Será que eu não cobro? Muitas vezes cobrava, outras não. Isso incomodava, porque parece que você está mentindo para um paciente e cobrando de um e não cobrando do outro. Hoje isso já não é mais um tabu dentro da clínica, porque a gente tinha medo de perder o paciente. Hoje eu tenho medo de não entregar um tratamento de qualidade. Para isso eu preciso cobrar, senão eu não consigo entregar a minha hora de qualidade. Quando você confia no que você entrega. E quando esse script, né? É um script. Quanto cobra, como passa o preço. Quando ele é treinado e passado com confiança, dá muito certo.
entendeu? Você confia no que você entrega. Você transforma isso num script diário. Seu time inteiro fala a mesma língua. Depois você gera confiança. Vira um processo, né? A gente que fica muito, né, norteado desse tema da odontologia, e o Instagram nosso, como o de vocês, tem muita coisa relacionada à odontologia. E me aparecia muito na época, assim, hoje eu não tenho visto mais, mas me aparecia muito assim, faturar 100 mil por cadeira, você que não tá faturando e tal, e tudo mais. Era muito atrativo esses anúncios, né? E eu tinha alguns clientes dentro da agência que eu sabia que não faturava, né? E aí o guru vinha com o seu meio. Para você hoje consolidar uma clínica, você fazer parte daquela porcentagem, a gente sabe que é a minoria, né? Que conseguiu alcançar sucesso, falando em números, existe todo um processo, né, Matheus? Você precisa percorrer etapas, não tem como você pular. Esse negócio que, você vai fazer um curso e vai faturar por cadeira e tal, essa coisa não existe, né? Não existe. Pode ter exceções, entendeu? Pessoas que são mais exponenciais ou são mais geniais, assim. Só que isso aí é uma exceção, entendeu? Eu acho que para você... Não é realidade. Não é realidade. Na realidade, para você atingir... primeiro que, assim, quando fatura, esse anúncio fatura, ele já não me pega mais. Porque faturamento não é lucro. Entendeu? E se você fatura 100 e gasta 99? Entendeu? Você trocou moeda, entendeu? Então, assim, a gente ouve muito no campo do empreendedorismo que faturamento é ego. Faturo 300 mil por mês. Ego. Porque às vezes ele tá gastando 400, entendeu? Então, você tem que saber qual que é a margem real do lucro da empresa. Então, eu acho que mais importante do que faturar alto é você faturar saudável dentro da margem que você tem. Aí depois, esse é o primeiro estágio. Depois você vai pensar em mais. Quanto mais cresce, quanto mais fatura, mais apertada a margem fica. Você tem que achar o break point, né? O ponto de equilíbrio entre isso. Porque assim, quando você começa a ganhar mais, você começa a gastar mais em todos os sentidos. Tanto na PF, pessoa física, quanto na jurídica. A estrutura para uma clínica dobrar de tamanho é uma estrutura que você tem que ter mais investimento em pessoas, em estrutura, equipamento, time de marketing, entendeu? Então, você vai inflando. Quantas pessoas chegam para mim e falam, seu time funciona com quantos? Aí eu falo assim, eu tô com o dobro. Eu falei, então você tá inflado. Você tem que... tem gente com tempo ocioso lá. Então, assim, crescer de faturamento não é o lance, é equilibrar faturamento e lucro. No empreendedorismo a gente vê muito isso. Você tem que fechar a torneira todos os dias. Olhar para a torneira, porque hoje fácil. De gasto, né? Hoje é fácil. Contrata a CIA para fazer isso, pega essa IA para fazer. Estou falando de uma coisa que é do momento. É só 150 mês, é só R$89 mês. E vai inflando. Isso é um custo que é pequeno que você não percebe. Quando você vê, você está pagando R$5, não está usando nem meia. Isso estou falando de um item do DRE lá que tem que ver dos gastos. Você está usando nem meia e você nem lembra que você está pagando tudo isso. Então, rever gastos todos os dias, isso é importantíssimo num negócio. E outra coisa, o que te fez ganhar 100 mil não é o que te vai fazer ganhar 200, necessariamente. Então, você precisa de ter novas habilidades. E assim por diante. Então, existem uns limites. Pode ser que a sua cadeira, como falava, a sua cadeira tem que faturar 100 mil. Tem gente, dependendo do como é o negócio da pessoa, aquela cadeira, o limite dela é ganhar 50 mil. Se ela tem de convênio todos os dias,
ela tem esse limite. Então, tudo é fácil essa chamada, mas é muito dolorosa para muita gente se não entender o que vem entre linhas, né? Então, é isso. Então, o que te fez ganhar isso até agora não é o que te vai fazer ganhar mais. Se você não mudar sua cabeça, se você não mudar seu negócio, se você não mudar seus processos, isso serviu pra gente muitas vezes. E serve isso até hoje. Então, todos os dias a gente tem que rever gastos. E gastos é nas mínimas coisas. Aprender a ter time grande também, muitas vezes é ego do dentista. A gente já fez isso, né? Muito legal ter uma secretária executiva aqui do meu lado para resolver, só pensar por mim. Maravilhoso. Mas preciso disso? Ou não? Ou outras vezes você tem que ver o outro lado. Eu preciso delegar isso, porque senão também eu não consigo crescer. Então, é aprender a ponderar. Isso é a vida do empresário, isso é a vida do brasileiro empresário. Tem que entender o seu negócio. Se entender, você vai saber a hora certa de contratar, a hora certa de que não precisa contratar, se eu preciso crescer nisso, quanto que eu preciso gastar nisso. Como contratar. A gente vai falar sobre a questão de contratação também. Falando sobre a questão da cabeça, eu acho que você puxou aí, eu acho que é bem interessante a questão da mentalidade, né? Mudar a cabeça, mudar a mentalidade, enfim. E eu queria fazer uma pergunta para você, Jéssica, porque não dá certo pro Matheus essa pergunta, então tem que ser pra você. Mas ele é meu mentor de mentalidade. Ele é teu mentor de mentalidade, mas eu acho que esse campo aí, ele não vai conseguir te dar essa mentoria, é só você mesmo. Falando hoje na odontologia, o número de mulheres tem crescido cada vez mais no modo geral, ou seja, já é mais mulheres se formando do que homens na graduação. E automaticamente, se isso já não reflete no dia a dia da clínica, vai refletir tão próximo, ou seja, nós vamos ter mais mulheres atuando dentista do que homens. E aí, quando a gente fala em mulheres, por que eu falo que ele não pode ser o seu mentor nesse sentido? Porque a mulher tem um fator que é só a mulher que tem a questão emocional, a questão psíquica, a questão do filho, a questão da casa, a questão de enxergar o negócio de uma forma diferente do homem. E aí eu queria que você falasse da sua experiência, porque obviamente você deve ser referência para suas mentoradas, né? Que você tem as mentorias. Como gerir isso, né? Como você distribuir essa questão, como você falou, por exemplo, você ter alguém para pensar por você, né? E aí quando você fala de negócio, às vezes essa mulher ela tá caminhando meio que sozinha, o marido faz lá o seu negócio, de repente até investe no negócio da esposa, mas ela que tem que digerir e fazer esse negócio acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência e os desafios no quesito mulher quando se fala de negócio na odontologia. A odontologia vem crescendo desde a minha época da faculdade. Isso os professores já nos falavam quanto as mulheres estavam crescendo no mercado, né? Mas tem um fato marcante que mudou muito a minha forma de pensar. Isso aconteceu há 7 anos atrás. Eu estava num curso de inteligência emocional para empreendedores, né? Para empresários. E a gente que é dentro do consultório, a gente vive uma bolha que eu não entendo muito, assim, não vejo muito machismo, não vejo, se não é dentro de casa, não vejo muito machismo, não vejo essas coisas. E nesse curso, era antes da pandemia, eu enxerguei, vi as empresárias bem-sucedidas. A gente estava num curso super elitizado, onde só tinha empresas muito grandes que mandaram, inclusive, seus empresários e empresários lá, e elas relatando como que era ser mulher no mercado de trabalho em empresas grandes. Isso me deixou em choque de enxergar um mundo que eu não enxergava, que eu não via. Eu estava dentro do meu consultório. O máximo do machismo que eu já tinha passado é assim: graças a Deus que é seu marido que vai tirar o dente, né? Ele tem mais força que você. Mas aquilo lá entrava numa orelha e saia da outra, nunca me incomodou. Mas quando eu enxerguei isso, eu falei: o mundo é muito diferente do cor-de-rosa que eu estou vendo. E isso me mostrou que sim, as mulheres têm que se posicionar, mostrar. Não é fácil, mas é possível, tá? Muitos amigos nossos perguntam: mas como você dá conta de clínica, ser mulher, ser mãe, ter a sua vida? Eu acho que você aprende no dia a dia, mas você tem que se impor o seu lugar como pessoa física antes de qualquer coisa. Você não vai ser nada se você não se achar como pessoa física. Isso eu demorei muito para eu me entender como uma pessoa física.
a minha importância, eu achava que a importância era o todo. Não, eu tenho que ser importante. Em primeiro lugar sou eu. Depois vem até o meu marido, minha filha, minha mãe, minha clínica, tudo. Em primeiro lugar sou eu. Acho que quando você entende esse lugar, as outras coisas começam a caminhar. Aprender a delegar. Se você não se entende, você não consegue delegar isso. Num consultório é importantíssimo. Eu me sobrecarregava muitas vezes, estava eu lá trocando a lâmpada, porque poderia ter chamado alguém. Porque eu falava, não, eu faço mais rápido, assim. Não, é assim. E não é nariz em pé, nada disso. É você se entender a importância que você tem para o mundo, para você e para o mundo. Se você entende isso, você aprende a delegar, você aprende a se posicionar como mulher e a priorizar, que eu acho que tem uma grande mentora minha também que fala assim, não existe equilíbrio para a mulher, nunca vai existir esse equilíbrio, vai existir equalizar. Tem horas que a minha família é prioridade, tem horas que a minha clínica, são momentos diferentes que você vai equalizando, que nem um DJ levanta então tem horas que a mulher consegue distinguir. Agora, minha filha precisa de mais atenção porque ela está numa fase de alfabetização, eu preciso focar nisso. Não, agora minha clínica está no momento que a gente deu um passo maior, preciso focar nesse passo maior para eu enxergar mais. Isto, você tem razão, talvez, ele como meu mentor conseguiu me mostrar muita coisa, mas isso é a mulher que consegue enxergar de equalizar. Equalizar os ponteiros, que aí as coisas crescem e não vai dar para dar conta de tudo. É impossível. Pergunta, como você dá conta de tudo? Não dou conta de tudo. Mas eu priorizo o que é importante naquela fase. E isso vai fazer... Tá tudo bem que eu deixei de lado a minha academia daquele dia, porque talvez aquilo não era prioridade para mim naquele dia. Tá tudo bem que eu deixei de lado o que eu queria ir jantar não sei aonde, porque eu priorizei estudar. Ou ao contrário também, não, eu preciso encontrar as minhas amigas que faz muito tempo, eu preciso conversar, e eu deixei de fazer isso. Não existe o certo e errado. Eu acho que você se enxergar primeiro como mulher, você vai deslanchar, eu tenho certeza. Isso demorei muito para entender. E enxergar, eu achava que era normal. Explorar as zonas de talento também, eu acho que ajuda a ficar bem nesses papéis, né? Você falou um exemplo que é muito... Você pegou aleatório, mas acontece muito. Às vezes, o marido, que nem é da área, assim, investe num consultório, né? E entrega a bomba lá para... Tá aí. Tá aí. E faz gestão. Aí, isso é comum, né? Só que às vezes a habilidade dela, o talento dela não é na gestão. Às vezes ela é uma excelente profissional e ela vai precisar montar um time e ela vai precisar liderar. Lá a gente tem uma questão muito clara que é a divisão dos papéis. Eu sou operacional. Eu sou cirurgião, eu vendo bem, eu me posiciono, eu vou para a internet, faço vídeo, eu tenho canal no YouTube, eu tenho... podcast, então assim, eu dou a cara e vou. Ela tá mais no bastidor, mas minha clínica não abre se não tiver ela, entendeu? Ela lidera o time, ela faz todo o financeiro, ela assim, e a gente foi descobrindo essas zonas de talento, explorando isso. Então esse alinhamento, ainda mais para quem é casal, que tem um consultório tá cheio de casal dentista, né? Sim. E isso aí é explorar a zona de talento de cada um. Uma clínica não pode ter 2 caciques, isso a gente já entendeu isso daqui. Matheus tem uma visão estrategista muito boa que eu não enxergo. Teve um dia que eu cheguei para ele com uma folha, todas essas funções precisam ser feitas. Ele falou, não, tá tudo errado. Eu pus acho que 2 folhas, ele me resumiu em 3. Eu falei, nossa, eu não consegui enxergar isso aqui em 3. Isso é uma visão estratégica. Isso é muito bom, essa divisão de papéis, quando são bem assertivas, mesmo quando não são casais na mesma área, mas entender qual a sua zona de potência, a zona que você não dá conta, e aprender a pedir ajuda, né? E você falou uma coisa, doutor Matheus, que ela cabe para qualquer área, né? Não só na odontologia que nós estamos falando. É você enxergar onde você é bom, e muitas das vezes você quer economizar ou até otimizar isso, querendo ocupar uma função que você não tem treinamento. E aí você deixa acontecer como você estava querendo fazer quando você quis fazer medicina, né? Ou seja, você está tentando buscar, na verdade,
áreas, suprir áreas que, se você se dedicar àquilo que você sabe fazer, você vai ter muito mais condições de crescer do que se você quiser ocupar vários espaços, né? Muito mais, eu acredito nisso. Eu já desenvolvi uma parte técnica durante anos ali, e para eu chegar nesse nível, eu repliquei muitas vezes, certo? Se eu começo uma nova agora, eu vou demorar quanto tempo para ficar bom nela? Entendeu? Eu vou precisar de uma curva de aprendizagem. Então, ficou mais claro para mim explorar o que eu já domino. Dentro de qualquer negócio, eu, quando trabalhava com publicidade e propaganda, trabalhei com mídia impressa, enfim. Aonde eu trabalhava, a gente sabia que o setor comercial, ele era invejado, né? Porque o dono da empresa chegava e, se ele não estava bom naquele dia, ele fechava a cara para todo o departamento. Mas no comercial ele dava risada, ele batia papo, porque ele sabia que era ali que engordava o negócio dele, né? Então, eu lembro que a gente trabalhava no jornal e o dono do jornal, quando chegava, passava pelos departamentos, um homem muito sério, chegava no comercial, parecia que ele era outra pessoa, porque ali encontrava um vendedor que vendia bem, que bateu meta, o ambiente era totalmente diferente. E é uma realidade, o setor, o negócio comercial, onde acontece a venda, é onde na maior parte das vezes é que sustenta o negócio. Você pode ser muito bom, você pode ser melhor especialista, mas se você não souber vender e não tiver o negócio, o produto sendo vendido, a coisa não funciona. E aí eu queria falar com você, Matheus, que a gente já teve em outras oportunidades falando um pouquinho sobre isso, né? E eu sei que você tem uma expertise e entendeu da cultura de vendas, né, dentro do consultório, né? O que você precisa fazer, qual o caminho, de repente, para esse cirurgião, para esse dentista, como que você estruturou o seu negócio para poder vender o seu tratamento e vender bem, porque não é só vender, né? Você tem ainda o desafio de você vender bem, onde hoje o mercado da odontologia, em cada esquina você tem uma franquia que coloca os custos de tratamento, os valores lá embaixo. E a gente batendo papo, acho que no FaceSteam, a gente estava aqui em São Paulo conversando lá naquele congresso, a gente falava um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, o que você acredita que funciona dentro de um consultório, dentro de uma clínica, com relação a vendas de tratamento. A primeira, sem dúvida, assim, lição que eu aprendi é quebra de mentalidade limitante, né? Crença limitante. Porque a gente aprendeu na saúde, né? Muita gente aprendeu que venda e serviço da saúde não cabia na mesma frase, entendeu? Porque pode soar um pouco como como é que fala? Comerciante, né? E fica pejorativo. Então, assim, se a pessoa tiver essa crença que vender é um problema e ser vendedor é um problema, ela não vai conseguir vender, né? E o que me ajudou a quebrar essa crença, Ismael, foi o seguinte. Quando eu tô... nosso propósito inicial não é levar o nosso tratamento para o máximo de pessoas que a gente possa servir elas com o nosso trabalho. Vender nada mais é do que servir a pessoa. Então, quanto mais as pessoas me comprarem, mais eu vou servir. Então, eu tenho que vender mais. Entendeu? Então, quando eu tirei essa crença de que eu não podia vender, eu passei a performar melhor. E aí depois, igual você falou, departamento comercial. Hoje a gente tem a visão que todo mundo da clínica é departamento comercial, né? A venda, ela não é feita só quando o paciente está na minha frente. Ela já começou quando ele mandou a primeira mensagem. Levantou a mão. Quando ele mandou a mensagem no WhatsApp, quando ele manda mensagem no Instagram, quando minha recepcionista atende ele e conduz ele até a clínica. Isso é um processo de venda. Tem muita coisa acontecendo. Quando ele senta lá na primeira consulta, como eu conduzo essa consulta, é um processo de venda que ela só vai terminar quando a cirurgia acontece. Entendeu? Então, assim, a gente encarou isso como a cultura mesmo. E quanto mais eu vender, mais pessoas eu vou poder ajudar.
O paciente às vezes sai de uma consulta, ele não vai fazer o Pix ali na hora. Não é igual aquela venda que você fala assim, que o vendedor fala assim, então faz o Pix aqui e me manda o comprovante. Que eu vou te esperar. Que eu vou te esperar. Não, ele tem que falar com a família. Ele tem um decisor, por exemplo, uma adolescente, às vezes tem 18 anos, vai. Por mais que ela já seja maior de idade, não é ela que vai pagar a cirurgia. Eu preciso falar, é um investimento, é uma decisão familiar. Então eu tenho que trazer eles para dentro. Isso faz parte do processo. E você falou uma coisa aí que eu acho que é bem interessante, não cortando o seu raciocínio. Você não vende um produto, então, ou seja, você tem que ter amor naquilo que você faz. Porque se você enxergar aquilo só como um negócio, eu preciso vender, a chance, como você falou lá atrás, de ter sucesso é muito grande. Porque você só consolida aquela venda quando o paciente estiver satisfeito com o tratamento que você fez, né? Exatamente. Não tem. Se você só encarar como um produto e entregar um produto ruim, que é o serviço ruim, a máscara cai uma hora. Entendeu? A gente não quer vender hoje. A gente quer vender por um longo tempo. Então, assim, se esse meu paciente estiver satisfeito, já é meio caminho andado para a próxima venda, que é a pessoa que ele vai indicar. A assistência dele no pós-cirurgia. A assistência no pós-operatório, ela é o meu pós-venda. Como que você faz pós-venda? Tipo, o cara comprou e foi embora? Não, ele tem uma relação ainda com você. Vou ver o paciente ortognático depois por 1 ano. Entendeu? Aí depois entra outras coisas, tipo experiência do cliente. Isso já ainda é outro departamento, mas assim, é um processo inteiro, não é um ato, né? É um processo inteiro que vai começar desde lá da internet, tempo de resposta no WhatsApp. Que na sua concepção, você construir uma venda, ou seja, a gente conseguir vender um tratamento, falando do produto agora. Tá. A assessoria de marketing, todo esse trabalho de comunicação, você coloca dentro do processo de venda. Tudo tem que estar olhando para a venda. Ou seja, a venda é o final, na verdade. Você começa um trabalho com o marketing, com a comunicação, com o vídeo, com a chamada, com a ação. Tudo isso você incorpora dentro do time de vendas. É só para eu entender como que você coloca esses processos assim. Exatamente. Assim, por exemplo, o vídeo, se você no Instagram de Buco Maxilo, se você ficar lá só vendendo, ninguém vai te dar audiência. Você tem que realmente agregar valor, colocar conteúdo, mostrar às vezes o bastidor que as pessoas têm curiosidade, mostrar seus resultados, as pessoas querem conhecer seu trabalho ali. É uma vitrine. E ali você não vai fazer a venda ali. Entendeu? É uma construção. Então, quando o time de marketing me dá uma proposta de trabalho ali, eu entendo que ali é parte do processo, mas a nossa métrica é venda. E você falou uma coisa no começo que é a realidade. Nenhum tipo de negócio ele vai sobreviver se ele não vender. Entendeu? Nenhuma agência de marketing, um supermercado, entendeu? Uma clínica médica, um hospital, se ele não tiver ali aquela venda acontecendo, uma loja de carro, ele vai quebrar. Então, assim, todas essas ações, elas são traduzidas, a métrica é quanto você vendeu. Na nossa cabeça hoje é bem claro isso. Você consegue imaginar hoje nesse mercado tão rápido que é de informação, com questão de rede social, enfim, digital, um consultório conseguir alcançar o sucesso se tratando de negócio, né? Falando assim, cara, eu tenho um consultório, eu tenho uma empresa bem constituída, bem posicionada, um faturamento que a gente sabe que faz com que todo mundo fala, eu quero chegar onde esse cara chegou. Somente no boca a boca?
Essa é uma pergunta interessante. Você trabalhar somente no boca a boca. Mas, não faço digital, não tem Instagram, não tem... Você consegue imaginar nos dias de hoje esse negócio? Pode responder, Jéssica. A gente conhece, mas não acho que para os dias de hoje... A gente conhece pessoas muito bem-sucedidas que só do boca a boca, que não tem nem Instagram. Nem informação no Google, assim. Mas eles vieram de uma outra época que eles fazem todos os processos internos muito bem definidos, como experiência, os pacientes são fiéis, eles são perto dos pacientes dele, mas eles vieram de uma outra geração. Eu não creio que hoje é possível. É importantíssimo, né? O boca a boca, na verdade. Você não tem que ser dependente da internet, mas a internet é a vitrine, como o Matheus falou. Não tem como. A internet é as páginas amarelas de 1900 e bolinha que se procurava. É o Google que se procurava. Então, hoje eu creio que isso é impossível, mas existem casos reais que a gente conhece. Mas tá mudando, não tá? Eu acredito que o público tá mudando. Essas pessoas que sempre só iam por indicação, os meus filhos, por exemplo, né? A gente tá falando da geração dos 25 anos, que já é um jovem que já tá bem, né? Já adulto, vamos dizer assim. Cara, esse cliente não vive sem a internet. Essa geração não vive sem a internet. O boca a boca funciona, mas eu acho que é impossível, no meu ponto de vista, minha opinião aqui, de repente, você conseguir chegar a esse patamar nos dias de hoje, fora dessa comunicação que você falou. E o público também. Eu tô até me coçando pra eu não ficar falando muito aqui. Não, mas é que você tem que falar. É só um assunto que a gente gosta muito. Conectado com a pergunta que você fez, é o seguinte: se o modelo que ele está seguindo, se esse profissional está seguindo ali de boca a boca, o número de pacientes, está alinhado com a... Propósito. Não com propósito, com a ambição dele, tá tudo certo. Você atende ali, vamos supor, uma pessoa que começa agora, ela só vai ter agenda cheia daqui 10 anos se ela trabalhar só boca a boca. Entendeu? E aí, às vezes, ela atender pouco, ter horário livre, ela tem uma margenzinha ali que pra ela, tá alinhado com a ambição dela. Cara, ali tá tudo certo. É um sucesso. Agora, de repente, se você tem uma ambição maior, você quer construir mais coisas, você tem que utilizar, como que ela vai ter mais clientes, vamos dizer assim. Ela tem que explorar mais canais de aquisição. Então ela vai ter que ir para a internet, ela vai ter que fazer marketing de relacionamento. Isso a gente fez muito e faz muito bem com os nossos ortodontistas, uma relação de anos. Eu fui fazer ortodontia, um dos meus propósitos era me conectar mais com meus colegas, conversar melhor com eles. Entender. Você acha que eu não tive mais clientes depois que eu fiz ortodontia? Muito mais. Entendeu? Isso nada mais é do que marketing de relacionamento. E você falou da geração de 25, elas consomem no TikTok. O TikTok, ele é uma ferramenta, eles usam como ferramenta de busca, igual a gente usa o Google. Então a geração que vai comprar na próxima década está no TikTok. Porque hoje eles podem não ter a grana, é o pai que vai pagar. Mas eles estão procurando eles estão procurando no TikTok. Isso é uma plataforma que me surpreendeu. Eu não exploro muito, mas já tivemos retorno. Já tivemos, e eu já falei com adolescentes, eles procuram profissionais do TikTok. Você que ainda não é inscrito no nosso canal da Bucocast, vai lá, se inscreva no nosso canal. No YouTube, estamos passando aí dos 6 mil inscritos no YouTube, então você pode participar lá, recebendo esses conteúdos que nós fazemos semanalmente. No Instagram, um pouco mais de 12 mil ao todo, né? Nós estamos aí com quase 20 mil cirurgiões que nos acompanham aí através das redes sociais. E no Instagram nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio. É uma área que eu gosto muito, que é marketing, vendas, enfim. Eu não sei que hora que vai acabar esse podcast, eu não sei qual que é a agenda deles também depois desse episódio, mas eu tô aqui com bastante perguntas aqui para fazer para vocês. Eu acho que é bem interessante. A gente está acostumado a falar aqui muito sobre, como eu falei lá no começo, né, de ortognática. Eu tô um pouco cansado. Não tô não, gente. Pode vir falar de ortognática. A gente fala bastante dos assuntos, né, da bucomaxilo, e quando vem algum assunto diferente, a gente... Eu falo que ele já é especialista, né? Ele entende tudo. Alguns dizem, mas eu gosto, eu me sinto mais à vontade dentro desse tema que nós estamos abordando aqui hoje, que nós estamos com 2 especialistas aqui que estão tratando de assuntos muito pertinentes dentro
da odontologia e da bucomaxilo, que é o nosso canal, como você criar uma gestão, criar um negócio que você consiga, obviamente, alcançar o sucesso, ou seja, você viver o propósito, né, da qual você buscou lá na graduação, que obviamente ter um negócio bem sucedido, que não é fácil, é um desafio, a gente sabe muito disso. Do seu ponto de vista, Matheus, como que você coloca na sua lista? Eu tenho a minha opinião, mas não estou aqui para dar a minha, mas eu queria ouvir de você. E o cirurgião bucomaxilo me pergunta muito isso, da importância do marketing digital e lista de prioridade. Eu quero que você fale de você. Google, Instagram, YouTube e, como você falou, um pouco TikTok, que ainda não é muito sua realidade. Mas como que você enxerga? Eu preciso contratar uma agência de marketing e preciso começar o meu negócio a divulgar, a viver um pouco desse mundo de captar paciente. Por onde você começou e como que você enxerga isso? Bom, primeiro eu tinha a crença que eu não estava em nenhuma plataforma, isso era 2016, e um amigo, 2014, padrinho de casamento, hoje ele mora no Canadá, o Wilson, ele viu o podcast aí, ó, lembrei de você, ele tinha ali uma agência, ele fazia sites, e ele falou, se vocês não têm site, vocês estão fora do mercado. E a gente falou assim, imagina, meu mercado é diferente, eu trabalho, meus indicadores, os ortodontistas me indicam, e eu achava que eu não precisava de site. Eu tenho um mentor que eu conheço há mais de 25 anos, tô muito próximo dele, um cara que explodiu muito como empresário, né? O Joel J. Top. É meu amigo pessoal, nadei com ele. Em 2018, a gente fez uma imersão com ele, que chamava Mentoria Matrix. Mas era marketing, venda e digital, mentalidade, meio que tudo. Assim, era uma imersão de 3 dias. E ele já me falava que eu tinha que estar em todas as plataformas. Eu falei assim, mas qual? Ele falou assim, todas. Depois eu fiz o Influência Business, o ano passado, foi uma mentoria, que ele continuava batendo na mesma tecla. Você tinha que estar em todas as plataformas. Por quê? Porque você, vou falar no meu caso, o cirurgião, ou por exemplo, o empresário, quando ele é influenciador da própria marca dele, a empresa gera mais confiança, ela diminui o custo de aquisição de cliente. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que já me viram no YouTube há 2 anos atrás, só que assim, ele vem meio que consumindo conteúdo, ele vai namorando aquele conteúdo, de repente ele vai lá e marca cirurgia e compra. E eu não paguei nada. Então, assim, o que eu fiz? Eu montei YouTube, montei o site, depois Instagram. Primeiro você montou o YouTube. Primeiro foi o site. Foi meio tudo junto. Site, Instagram, YouTube, Spotify com o podcast, LinkedIn. Então você vai ver, eu estou em todas as plataformas. Então assim, vai digitar, TikTok, vai me achar. Só que assim, efetivamente eu fico trabalhando todas, não tem como. Não tem como, eu não tenho um departamento só para isso. Hoje, o meu Instagram é o que mais funciona. Tá? Para você, no seu ponto de vista, ainda... Inclusive, no tráfego pago, a gente teve experiência com o Google que não foi tão boa, com o Instagram foi melhor. E aí a gente... não sei qual era a estratégia na época, eu não lembro, mas o Instagram, para mim, funciona muito. Porque o cirurgião, ele que está começando, ou o cirurgião que está querendo entrar nessa área, é uma dúvida também, né? Assim, como que eu vou... por onde eu vou começar? Porque tem um detalhe aqui, né, disso que nós estamos falando. O investimento não é baixo, né, Jéssica? Para você começar a distribuir conteúdo, gravar, fazer podcast, ir para o YouTube, você fazer campanha no Google, você precisa investir. E eu queria que você falasse, Jéssica, você que está, né, nessa questão da gestão, principalmente do financeiro, como que você prioriza esse serviço dentro da clínica e como que o cirurgião ele prioriza isso, né? Porque ele recebe a secretária, paga isso, paga aquilo, tal, mas eu tenho um marketing, eu preciso dele. Como que você distribui essa verba? Como que você investe? Como que você avalia? Eu queria que você falasse sobre isso.
Eu já ouvi muitas vezes de empresas de marketing que a gente foi pesquisando, você tem que investir 5% do que entra, né, do faturamento. É fácil falar quando você está do lado de fora, né? Eu também falaria isso, e é fácil, mas é errado falar isso, porque o faturamento, como o Matheus falou, se você faturou 100 mil e gastou 99, você vai gastar mais os 5%, você tá totalmente quebrado se você fazer isso. Eu vou ter que voltar numa tecla que a gente já falou, mas assim, se você não entender o que está fazendo efeito para você, não adianta. Você pode investir em todos os canais ao mesmo tempo. Mesmo se você fala assim, eu tenho uma verba grande para investir em todos os canais ao mesmo tempo, mas você tem estrutura para receber todos os canais ao mesmo tempo na sua clínica? Tem estrutura para os seus secretários receberem tudo ao mesmo 100 leads ali por período? Você tem? Ou não tem? Tudo isso. Então, eu acho que você tem que ir fazendo. Você tem que estar em todos os canais, como o Matheus falou, mas muitas coisas você pode começar sozinho. Você não precisa estar o perfeito. Hoje, graças a Deus, a gente já passou da fase do tem que estar o melhor áudio, o melhor vídeo, tudo. Muita coisa que estoura no TikTok, estoura, né? Foi velho falar que viraliza no TikTok, no Instagram, são coisas caseiras, são vídeos caseiros, abriu a câmera. Então, acho que ter a coragem, estar na agenda ali, vamos fazer isto, é um primeiro passo. E a gente aprendeu isso há pouco tempo. Não tenta testar gastando muito dinheiro. Testa você fazendo, vendo o que dá certo, o que seu público gosta de receber. Talvez seu público não está no LinkedIn. Você está lá para ter o básico, está lá que tem a página do seu site, tem seu WhatsApp comercial, que é o que precisa ter se o cara te buscar. E assim, mas você não precisa gastar energia ali. Talvez seu público esteja no Facebook, são senhoras que estão lá no Facebook, talvez você tenha que ir para o Facebook, gastar sua energia ali. Energia é dinheiro também, mas energia é do seu tempo. Então, eu acho que você tem que entender o seu público e ver o quanto você também está capacitado para receber. Senão não adianta você investir os 5%, 10%, 2%. Conta o trabalho que ela que faz, né? Ela que alinha com o gestor de tráfego, o anúncio que está rodando, se está performando bem, tem que ter uma conexão, né, dos dois lados. Não é só esperar que ele faça tudo. Falou assim, esse aqui, qual que tá rodando? Aí ele mostra lá, tem 3 anúncios. Esse aqui, ninguém clicou nesse aqui. O primeiro tá performando bem, mantém, mas vamos pegar um que não tá e trocar, porque quando ele tava rodando, performa melhor. Aí você coloca ali. Aí confere, os leads estão chegando, aumentou. E aí, assim, grana, né? Vamos aumentar, assim, esse aqui performou bem, será que no outro mês a gente amplia um pouquinho, vai ser melhor? E ver a conversão também, a conversão é muito da gente, né? Quanto que tá convertendo, e a Jéssica que faz esse trabalho com o gestor de tráfego. Assim, a empresa de marketing, ela vai te propor o quê? Vamos fazer carrossel, vamos fazer rios, vamos fazer... E você faz algumas coisas e enxerga os números. Isso aqui está entregando para pessoas de fora do meu Instagram. Isso aqui não está entregando para quase ninguém. Isso aqui está convertendo em seguidores. Isso aqui está tendo procura, mas é uma procura nada a ver. Uma procura que o cara está falando em árabe lá, assim, que não tem nada a ver. Então, eu tive não sei quantos leads veio dessa postagem. Mas chegou lá no WhatsApp, não chegou coisa procurando para ti. Da Arábia Saudita. A gente já teve isso, tá? Então, tô falando porque... Só quem fez sabe, todo mundo vai ter. Mas mas o erro não é da agência, o erro não é... primeiro, é bom ter erros para você entender, mas assim, o erro tá na comunicação que eu quis passar. E talvez tá errado. Então, vamos recalcular a rota e fazer, porque senão você vai ficar gastando energia. Vamos fazer 30 vídeos aí para você ter rios maravilhosos. Mas esses rios entregam? O cara tem rios que são feitos só para os seus seguidores, ali, de conteúdo, de pacientes que namoram você há 2 anos para operar. É para esse público, mas tem outros que é para o topo de funil, como vocês gostam, que é o que vai entregar na massa, que vai trazer ele para ser o seu seguidor. Então, tem espaço para todos, mas você tem que entender quem te consome, né? A Globo fazia isso, a Nova Globo é o Instagram, né? A Globo fazia isso. O que passa no meio das novelas? Não fica vendendo durante a novela as coisas. O que vende é durante as propagandas, 2 minutinhos ali. E você aconselha esse empresário, esse dono de clínica,
clínica, ele tem uma verba independente do valor, que ele tem um planejamento dentro do seu negócio a investir em marketing? Como que você vê isso? Tem que ter. E nem que o começo, o marketing não necessariamente é a empresa de marketing. Talvez o marketing seja a estruturação para receber o marketing. Talvez o primeiro investimento seja como que a gente vai organizar esse WhatsApp. Esse é um investimento de marketing. Mas porque quando fala marketing, acho que é só as postagens que estão lá. Então, ou contratar uma agência, né? Ou os bastidores. Mas eu acho, sim, importantíssimo. Em marketing tem que estar lá, na onde você vê os seus gastos. Ele é a linha que tem. Ele nunca vai sair de lá. Todos os meses vão estar lá. Tem horas que vão ser para algumas coisas, tem horas que vai ser relacionamento que você tem que criar. Eu tenho que nesse congresso criar relacionamento com clientes. Tudo isso são marketings que você vai ter que fazer. Essa linha de marketing nunca vai sair. E sim, as empresas de marketing têm que entrar. Muitas coisas a gente não tem que fazer. Não tem como fazer e não entende. Mas a gente tem que entender o básico, senão a gente só fica trocando as empresas achando que o problema são as empresas de marketing. E não são. Marketing é legal, né? Porque pessoa hoje é muito intuitivo falar assim, marketing, Instagram ou tráfego pago. Só que isso aí é uma pontinha só do que é o universo inteiro do marketing, né? Então, o brand. Quando você fala em branding, construção de marca, trabalhar com o marketing interno na clínica, posicionamento, né? Posicionamento, marketing de relacionamento. A gente faz um relacionamento com o cliente, meus indicadores, no fim do ano liga, manda uma lembrança para os principais indicadores. Isso tudo é marketing. E a sua pergunta é assim, com certeza ele tem que ter uma verba direcionada. O marketing vai colocar pessoas e pacientes lá dentro da clínica. Doutor Matheus, a gente, durante a nossa conversa aqui, você falava muito em mentor, inclusive você até citou que você tem, e a doutora Jéssica tem você como mentor. Isso a gente ouve em todas as áreas, né, do mundo dos negócios. Eu queria que você falasse um pouquinho o quanto foi importante para você buscar essa mentoria, encontrar uma pessoa que você pudesse discutir ideias, falar do seu negócio, o quanto isso é importante para qualquer cirurgião, ou seja, que queira buscar crescer dentro do seu negócio, dentro da sua clínica. Ismael, em várias camadas da minha carreira, eu fui precisando de mentores diferentes, né? Então, eu tive os meus primeiros mentores em cirurgia, na parte técnica, desde os mentores da residência. Meu pai foi um mentor para mim, até por ser da profissão, né? Então, o mentor, eu tenho claro que a função dele não, né? Ele faz sentido ser mentor se ele já passou por aquele processo e ele está ensinando alguém que não passou a chegar lá e ensinando ali o que fazer e o que não fazer, né? Então, em várias camadas eu tive mentores, tanto na cirurgia quanto no empreendedorismo, quanto mentores de mentalidade mesmo. Isso, né? Faz você enxergar às vezes fora da caixa, né? Porque às vezes ele não está dentro do seu negócio, às vezes é um mentor que ele nem atua dentro da sua área, mas ele consegue enxergar o negócio de uma forma diferente, né? Exatamente. Você vê o nível que chega, o tanto que eu sou aberto a isso. Eu fiz um processo agora de PNL, Programação Neurolinguística, e muita gente nem entende o que eu vou fazer lá, né? Mas assim, só eu sei a transformação que traz essa questão da gente se conhecer, e isso vai refletir no nosso negócio. O mentor, ele encurta caminhos e ele não nos priva dos erros, mas ele nos alerta aos erros. Então talvez a gente não erre sabendo, mas erre sabendo resolver. Então o mentor, ele tem essa função. Então, a gente sempre teve mentores na nossa vida que nos ajudou em várias áreas e que nos ajudou e nos ajuda a nos direcionar, ou quando a gente foge um pouco do caminho, volta aqui pro caminho que esse caminho aqui é mais rápido, esse caminho aqui é o certo.
E isso são mentores que têm valores em comum. Como que a gente escolheu os nossos mentores? Valores em comuns, técnicas, né? Tem a mesma cultura. Primeiro, assim, ele fez alguma coisa que eu pretendo fazer e não sei como. Esse é o princípio número 1. Depois, alinhar os valores, né? Não adianta você escolher uma pessoa que não tem os princípios e os valores alinhados com os nossos. Nós estamos chegando ao final desse podcast de um tema assim que acho que é a primeira vez que eu recebo assim dois cirurgiões, né, dentistas de áreas diferentes aí, da ortodontia, da bucomaxilofacial, e que tem esse propósito de negócio, né, de você se posicionar, de você, né, trabalhar nessa questão da gestão. Isso é muito importante e eu confesso que eu quero que vocês voltem em outra oportunidade para a gente falar de outros temas que eu acho que é muito pertinente, trazer assuntos mais relacionados a esse tema, que eu acho importante também. Mas antes de a gente finalizar esse episódio, eu queria ainda fazer duas perguntas, e uma delas é sobre posicionamento pessoal e profissional, né? Você é um cara que está sempre se posicionando, tem seu podcast, tem várias áreas de comunicação aí, porque você entendeu que é importante se posicionar. E o cirurgião dentista, ele tem uma dificuldade imensa com isso. Eu lembro quando que eu sentava na cadeira do cirurgião para a gente bater papo, falar sobre marketing digital, a pergunta que eles faziam era assim: Ismael, o que eu faço com o meu Instagram? Eu uso ele só para pessoal, eu uso ele para profissional, eu tenho que criar um para clínica, eu tenho que criar um para mim? E eu acho que é bem pertinente essa dúvida. Eu queria que você falasse, Matheus, como que você faz, como que é o seu Instagram, se lá existe casamento de família, aniversário de filho, e o cirurgião bucomaxilo operando, como que você descobriu e como que você aconselha se posicionar dentro do Instagram? Tem um marco do meu Instagram que ficou muito perceptível, porque as pessoas me falavam que o trabalho estava sendo muito bem feito, que era um trabalho com uma especialista em branding, e aí ela me dava uns direcionamentos. Os antes e depois que eu coloco, eles fazem parte de uma vitrine, mas eu acho que um feed só de antes e depois ele fica meio cansativo. Então a gente toma cuidado para colocar ali conteúdos um pouco pessoal, apesar da gente não se expor muito. Eu sempre tenho ali alguma coisa sutil, eu prezo pela fotografia, pela qualidade, pela arte. Isso tem que estar alinhado com o que a gente criou de marca, né? Então, assim, a criação de marca é muito... a gente dá muito valor. Então, eu gosto do feed organizado, misturado ali essas coisas que as pessoas gostam de ver. Meus posts de família, eu tenho pacientes, familiares de pacientes que interagem muito. Então, assim, de uma certa forma, eu estou nutrindo o relacionamento. E também tem a geração de conteúdo que eu acho que faz parte, a gente entrega. Tem gente que hoje nem todo mundo vai ter condição de pagar uma consulta, mas ali eu já entrego muito conteúdo gratuito que pode ajudar as pessoas. Inclusive eu recebo, só de ver esse vídeo já me ajudou, eu estava com uma dúvida em tal coisa, agora já você me ajudou, obrigado, eu recebo isso. Então eu vou nutrindo isso para que seja... para que eu sirva as pessoas, meus pacientes, e quem está chegando, e quem continua me seguindo, mas também cuido da marca. Jéssica, para finalizar, uma última pergunta para você, que fica aí também envolvido muito na questão financeira, na gestão da clínica. Uma dificuldade, um desafio muito grande que o cirurgião dentista tem é de ele trazer o paciente de volta para a clínica. Uma vez que ele fez o tratamento, dependendo do tratamento, esse paciente precisa de manutenção. E eu me deparava muito com o cirurgião e falava assim: cara, atendi esse ano não sei tantos pacientes, mas eu tenho uma dificuldade de fazer esse paciente voltar para ele passar por manutenção, né? E às vezes a clínica falava assim: será que se a gente fizer uma promoção de limpeza, esse mês é o mês disso e aquilo, como você enxerga isso? Se é válido, se às vezes isso acaba também
sendo uma necessidade de você falar assim, eu preciso vender, né? Enfim, eu queria que você desse um parecer com relação a isso. Eu acho que o primeiro ponto é você conscientizar seu paciente da importância dele retornar ao dentista, isso na consulta que ele está lá. E pede autorização para ele, olha, posso te lembrar daqui 6 meses que você precisa voltar? Isso, você não está sendo invasivo quando você for falar no WhatsApp, porque se chega no meu WhatsApp um monte de gente, tem coisas que eu vou ignorar. Então, quando você fala isso, ele está te dando alvará para você poder chamar ele para um retorno daqui 6 meses, 1 ano, quando que for. Isso, ele já te olha contra os olhos. E outra coisa é você se organizar, né, na clínica, porque você se organizar no sentido... Passou muita gente, mas você tem organizado quando esse veio, quando esse precisa voltar, quando esse outro precisa voltar, porque ele não vai te procurar, eu não vou te procurar por livre e espontânea vontade. E no dentista, vamos combinar que não é o lugar que você acorda de manhã, hoje estou morrendo de vontade de ir ao cirurgião, bucomaxilo, ao dentista. Então, é uma questão também de organização interna, uma conscientização de você como paciente, com o seu paciente e ele te autorizar. Isso você já tem portas abertas para você ter um relacionamento com ele no WhatsApp. E servir a ele, porque tem vezes que ele quer tirar uma dúvida. Seus funcionários na clínica estão ali aptos para receber, ele só quer tirar uma dúvida, será que eu preciso fazer esse exame antes ou depois de eu ir à consulta? Isso, ter esse canal aberto faz com que você consiga ter o retorno do paciente. Não é só vender, a gente tem que servir, essa é a nossa função. Enquanto a gente não enxergar que a nossa função de serviço é servir, a gente está indo para o caminho errado. Isso faz parte do planejamento, né? Sim. Dr. Matheus Dib, eu ia falar, professor, que você eu sempre vejo você como treinamento, palestrante, né? Mas é professor também. Dr. Matheus, eu queria, para finalizar, que você falasse assim da sua experiência, os princípios, talvez os principais pilares importantes aí para você conseguir construir uma clínica que tenha um nome consolidado. A gente está aqui aberto para, né, várias regiões do país. A gente sabe que São Paulo, Rio de Janeiro, cidades, grandes capitais, tem uma realidade, mas a gente tem cirurgiões que nos acompanham de região norte, nordeste, enfim. Mas os princípios para você construir uma marca, construir uma empresa, né? Quando a gente fala da clínica, a gente está falando de uma empresa consolidada. O que você, quais são os pontos que você acha que é imprescindível e que você não pode abrir mão para você conseguir chegar a essa empresa de sucesso, vamos dizer assim? Se eu estivesse falando como cirurgião, eu ia contar um pouco do que eu fiz e ia fazer com que isso fosse exemplo para as pessoas seguirem. Né? Mas assim, para eu te dar uma resposta consciente e te falar assim, o que o profissional deve fazer para ele construir uma clínica de sucesso, ele tem que pensar em 3 coisas. Primeiro, o modelo de negócio que ele está entrando, ele precisa conhecer serviço, ele precisa ter margem, então ele precisa conhecer o preço, precisa saber como ele vende, para ele saber a margem que ele está trabalhando. Serviço, a gente vai falar em 35%, 30%, uma margem boa. Porque se ele tiver numa margem de 15%, 10% e ele tiver um retrabalho, ele vai pagar para trabalhar. Então, você tem que cuidar da sua margem. Depois, recorrência. Recorrência conecta com a pergunta que você fez agora. O paciente fez uma cirurgia e ele tem dificuldade, às vezes, de fazer o paciente voltar. Quando você faz uma cirurgia, você não tem recorrência. Porque o paciente operou e foi embora. Você precisa de um novo. E toda vez que você tem que adquirir um cliente novo, você precisa... você investe mais. Porque o cliente... é mais caro. Você sempre está buscando. Você sempre está buscando. Então, o modelo de negócio da cirurgia bucomaxilo é sempre ter um paciente novo. Agora, se ele entende isso e ele conecta outras especialidades na clínica que tem a recorrência, ele está protegido de certa forma. A gente tem... eu entendi isso. Teve um momento da nossa clínica que eu olhava os números e falava e via meu faturamento ser maior do que as outras especialidades.
E eu falava assim, não, então eu tenho que fechar as outras. Só que quando eu entendi que recorrência tem um valor muito grande, que acontece? Quando cai meu volume, o que dá recorrência, que é clínica geral, profilaxia, ortodontia, é uma receita recorrente. Isso protege o meu negócio. Então, assim, margem, recorrência. Agora, escala é o terceiro pilar, eu acho que ele não se aplica muito bem. Eu aprendi isso com o Flávio Augusto. Porque a escala no modelo que a gente segue de consultório, não tem como dar escala. Com qualidade? Com qualidade. Talvez se você falar assim, e franquias, só que aí é outro modelo de negócio. Modelo de negócio de franquias é franquias. Aqui é o modelo de negócio de odontologia, serviço, é diferente. Por mais que seja franquias de odonto, vira outra coisa. Serviços diferentes. Então eu acho que não tem escala. Então eu pensaria nisso. Construir marca, fidelizar seus pacientes, entregar um tratamento condizente, ser bom na parte técnica, mas não esquecer disso tudo como negócio. Se não tiver coração dentro da odontologia, é difícil você sustentar um negócio. Né? Não conecta. Não se sustenta. Você não dá para ser um personagem. Você lida com pessoas, né? É um trabalho humanizado, né? Sim. Meus amigos, um prazer imenso recebê-los aqui no canal da Bucocast. Nós falávamos antes da nossa gravação, vocês têm um trabalho que hoje ainda acontece, né, diretamente de cirurgiões, que existe um grupo de mentorias. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente finalizar, que eu acho que é importante. Hoje eu tenho ido a congressos e o que eu mais encontro é residentes, alunos. Ismael, eu vejo esse podcast, ele cita cortes de podcast que você nem lembra, porque é tanta gente que passa aqui, mas a gente tem um público muito grande que nos acompanha, principalmente esses alunos que estão buscando formação e tentando ter o seu próprio negócio. Existe um canal, um meio que esse cirurgião possa contatar vocês e de repente ter esse trabalho, esse serviço? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, nós sempre tivemos assim, um braço educacional voltado para a ortognática, onde eu fiz um modelo que eles iam na clínica. Então a gente faz, né, um overview ali do meu planejamento, como eu planejo, como eu transfiro para o software, e aí é uma parte mais técnica. E por que dentro da clínica? Porque ali ele vai ter uma experiência de como que a gente trabalha internamente. E com isso começou a ter uma demanda deles aprenderem os bastidores. Então aprenderem gestão, venda, estruturação, tudo que eles veem lá dentro da clínica, eles começaram, você precisa fazer um desse aqui de gestão. Você precisa chamar a Jéssica para falar, porque é ela que domina ali aquela parte da gestão, ela que faz. Você não monta com a Jéssica. Aí a gente começou a ver um modelo viável, e aí a gente decidiu abrir uma comunidade no WhatsApp. A gente abre 2 vezes por semana, gratuito, não paga nada para entrar, só que tem que ser dono de clínica. E a gente faz também entregar em odontologia de verdade, né? Tem que partir do princípio que o colega entrega ali uma odontologia séria. E aí a gente faz assim uma aprovação e a pessoa entra no grupo. Ele fica silenciado, abre 2 vezes por semana, a gente coloca ali temas, tira dúvidas, pede dúvida deles, então a gente fala de venda, de marketing, de precificação, de coisas da gestão mesmo. E para um modelo que agora a gente trabalha é o de mentoria. A nossa mentoria, ela tem o foco, né? Melhorar o resultado da clínica. E hoje a gente tem dentistas, cirurgiões bucomaxilos que nos procuram para essa finalidade, porque às vezes só o conteúdo não vai mover o ponteiro. A gente precisa, junto com o mentorado, né, achar os gargalos e mão na massa. E aí a mentoria, por que é o modelo que a gente escolheu e não curso? Porque no curso eu vou lá e eu vou dar o conteúdo que eu escolher e a pessoa vai consumir aquele conteúdo. Mas aquele conteúdo, às vezes, ele é muito maçante para uma pessoa que está num nível muito abaixo.
E aí na mentoria a gente consegue individualizar e entregar o assunto que ele está precisando naquele momento. Então assim, eu não vou ficar falando de brand para o cara que está ali numa coisa muito básica ainda. Então a gente precisa ir subindo o degrau, e aí na mentoria a gente nivela todo mundo, a gente consegue colocar... Eles se ajudam. Com fazer um ecossistema deles mesmo ali, fazer network dentro. Então a mentoria eu acho que é o que entrega mais resultado. Doutora Jéssica Dib, um prazer imenso recebê-la aqui no canal da Bucocast. Eu, quando vejo bucomaxilo ortodontista, quero falar de preparo ortocirúrgico. Se quiser, a gente volta para falar também. A gente gosta. Sempre quando eu vejo ortodontista e bucomaxilo, a gente quer falar de preparo, de cirurgia ortognática. Mais um prazer, viu, minha amiga, recebê-la aqui. Ótimo. Muito, muito prazer. Muito bom falar com você. Ainda mais também você que tem esse braço do marketing junto. Então, falar sobre negócios é muito gostoso de falar com quem é empresário também, entende um pouco. Você agora consegue entender as dores do dentista que não entende nada, muitas vezes, né? E que tem que aprender essa parte. É muito, muito bom. Obrigado pela sua visita aqui à Bucocast. Dr. Matheus Dib, um prazer imenso. Como eu disse a doutora Jéssica, nós falando de negócios aqui, eu quero perguntar para você sobre minimamente invasivo, quero falar de cirurgia ortognática, mas foi muito bom o nosso podcast. Obrigado, quando tiver a oportunidade, seja bem-vindo, viu, meu amigo? Obrigado, Ismael. E a gente, assim, não quero ser redundante, mas é uma honra. O canal de vocês tem muito sucesso, a empresa de vocês. Quando eu conheci um pouco do que você me contou dos bastidores, você tem uma construção assim, de um ecossistema mesmo. Então, eu só sabia dessa parte do podcast. Então, minha admiração aumentou. Obrigado. E obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço, meu amigo. Nós vamos colocar na descrição desse episódio, né, os contatos, redes sociais. Para encontrar o Dr. Matheus Dib é muito fácil. Você lá no Instagram colocar Dr. Matheus Dib, é o único, você não vai encontrar outro. E você pode fazer um contato direto com ele com qualquer dúvida que você tenha com relação a esse episódio. Com certeza o time deles vão poder entrar em contato com você. Você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado e até o próximo episódio.